Boa tarde a todos, né, que estão nos acompanhando pelo nosso grupo Consultório Bíblico. Estamos começando mais uma live pela graça e a misericórdia do Senhor. Estamos transmitindo aqui diretamente de Manhuaçu, né, a nossa live. Estamos transmitindo no nosso grupo, né, mas eu creio que provavelmente deve estar indo também pela nossa página, né, Jesué da Silva Andrades. Provavelmente deve estar também na nossa página A Verdade que Liberta, né? Então, temos o privilégio, né, de servir ao Senhor aqui em Manhuaçu, e queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Para nós é um privilégio, uma honra muito grande, e o objetivo dessa live hoje é nós respondermos algumas perguntas que têm sido feitas. As perguntas que eu estou respondendo são perguntas que já nos foram feitas, né? São perguntas que já nos foram feitas. Eu estou só olhando umas coisas aqui. São perguntas que já nos foram feitas em outras ocasiões e a gente está repassando. Mas se você tiver alguma pergunta e desejar aprender mais da palavra de Deus, da vontade de Deus para a sua vida, pode estar deixando a sua pergunta em algum comentário, né, nas nossas lives, que a gente vai lê-la com carinho e vai respondê-la, sendo assim da permissão do Senhor. Também pode nos enviar pelo nosso e-mail, zoeandrade@gmail.com, né, ou Jesué_Silva, né, Jesué_Silva @yahoo.com.br, tá? Esses são nossos dois e-mails. Eu também deixei o meu número de telefone se você quiser enviar também pelo WhatsApp, né? 33 98454 8120. Pode ficar à vontade para nos adicionar. Eu só deixo isso bem claro, né? Se realmente é o seu desejo aprender da palavra de Deus e a gente puder ajudar, né? Nós vamos pegar a sua pergunta, ler sua pergunta, estudar o assunto, dependendo conforme for o assunto, a gente vai ter que estudar um pouquinho sobre o assunto e fazer a live respondendo ela. Pode ficar tranquilo, né? A não ser que você queira, nós vamos deixar você anônimo, tá? Nós não vamos colocar o seu nome na live. Nós vamos deixar anônimo, vamos só responder a sua pergunta, que é o objetivo aqui é ajudar você, né? Se você quiser que a gente fale, a gente também menciona, mas a gente geralmente vai prisar pelo anonimato, né, que será melhor assim. São 12:03, né? Eu quero agradecer a todos que têm nos acompanhado. Quero agradecer a todos que receberam o nosso convite, o convite para participar do grupo Consultório Bíblico. Se você tiver dúvida, pode enviar as suas perguntas e que a gente vai respondê-la com todo o carinho, porque esse é o nosso desejo, é ajudar você a responder, a tirar suas dúvidas, né, e ajudar você a entender melhor a palavra de Deus. Eu já tive muitas dúvidas mesmo pessoalmente, graças a Deus pela graça e a misericórdia do Senhor. O Senhor, à medida que a gente vai estudando, né, a gente vai aprendendo. Muitas dessas dúvidas foram dúvidas que eu mesmo tive, aí depois outras pessoas tiveram e vieram perguntar a gente, e eu tive o privilégio de ajudar essas pessoas. Então a gente está, assim como eu fui ajudado por vários irmãos que me ajudaram, também eu estou tendo esse privilégio, né, de poder ajudar a outras pessoas a entender melhor a palavra de Deus. Antes de nós começarmos, vamos orar, buscando as bênçãos do Senhor. Pai, nós te damos graças mais uma vez pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor com que o Senhor tem nos amado, pelo dia que o Senhor nos tem dado, pelo ar que respiramos, né,
pelo o sol que brilha. Nós te agradecemos pela roupa que vestimos, te agradecemos pelo alimento que temos, te agradecemos por nossa família, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente o teu grande amor, manifesto na pessoa do teu Filho, do Senhor Jesus, que morreu por nós ali naquela dura cruz, na cruz do Calvário, pagando o alto preço da nossa redenção. Te agradecemos por estar neste momento em mais uma live para estudar a sua palavra e ajudar aqueles que têm dúvidas. Mas reconhecemos, ó Pai, que nós, por nós mesmos, somos nada, somos incapazes sequer de olhar aos altos céus, porque somos falhos, somos fracos, estamos sempre aprendendo, ó Deus, e por isso nós carecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito possa abrir nossa mente e nosso coração à medida que estudamos a Tua Palavra e respondamos essas perguntas. E que possamos responder ao Pai pela Tua Palavra, que não seja achismo, que não seja ideias humanas, mas que seja a Tua Palavra, fazendo assim de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Te louvamos por tudo e deixamos tudo entregue nas Tuas mãos. Se há alguém que ainda não seja salvo, que está nos assistindo, que tenha dúvidas em relação a isso, ó Deus, o Senhor possa também nos ajudar para que essas dúvidas sejam esclarecidas. E que Teu Santo Espírito possa estar usando essa live, assim como as outras, para edificar o Teu povo, mas também para salvar aqueles que ainda se encontram perdidos nas trevas do pecado, longe do Teu Filho, do Senhor Jesus. E é em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Então, vamos lá, para a nossa live de hoje. As primeiras perguntas, Tem 4 perguntas aqui que me foram feitas em outras circunstâncias e vamos tentar responder as 4. Não sei se vai dar tempo. Vamos tentar, vamos ver se a gente consegue respondê-las. Primeira pergunta é: estamos vivendo o princípio das dores? Principalmente nesses dias. Essa pergunta já me foi feita várias vezes, eu já tive essa dúvida, E essa pergunta já me foi feita várias vezes, em várias circunstâncias, nesses últimos dias, depois de fevereiro para cá, a questão do coronavírus. Essa pergunta tem me sido feita constantemente no trabalho, por irmãos da igreja local, por irmãos de outra localidade, por várias pessoas de vários locais. Então, a gente vai estar respondendo essa pergunta hoje. Estamos vivendo essa pergunta. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E de vez em quando essa pergunta surge, no meio do povo de Deus. Nós vamos ler, para responder essa pergunta, Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, versículo 1. E saindo Jesus do templo, foi-se e chegaram-se a ele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios ou a edificação do templo. E Jesus, porém, disse-lhes: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo, ou fim do século, ou fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, que não vos turveis, porque é mistério, é necessário
que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestilências e terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Todas essas coisas são o princípio das dores. Vamos ler só até aqui, porque geralmente é por causa desses versículos que nos é feita essa pergunta, que as pessoas têm essa dúvida se nós estamos vivendo no princípio das dores. Essa questão das dores, a gente tem que entender que a ideia aqui é a mesma ideia que é usada no Velho Testamento, a mesma ideia que é usada no Velho Testamento de uma pessoa que está entrando em trabalho de parto. Há várias profecias no Velho Testamento onde Deus fala dessas dores, né, vindo sobre a nação de Israel, e esse aqui é que é o foco, né, vindo sobre a nação de Israel, uma série de eventos, uma série de profecias. Nós não vamos ler esses textos, mas você pode ler o livro dos profetas, né? Isaías, Jeremias, pesquise na sua Bíblia, né? As expressões. Se você tiver uma concordância bíblica, por exemplo, uma chave linguística, não é uma chave linguística, tem a concordância, tem um outro, tem uma palavra-chave, né? De palavra-chave você procura a expressão dores, dia do Senhor, dia do juízo, tribulação. Então são sinônimos, está se referindo ao mesmo período, ao mesmo tempo. É um período que virá sobre a nação de Israel e sobre as demais nações. A gente já falou sobre isso aqui. Sobre a nação de Israel e sobre as demais nações, com o objetivo de prová-las, né? de prová-las. Aqueles que crerem no Evangelho do Reino, alguns deles serão mortos, né? Isso é relatado no livro de Apocalipse. Outros sobreviverão, né? e entrarão vivos no milênio. E aqueles que crerem no Anticristo, que aceitarem a marca da besta, serão executados no juízo das nações. E também pelas pragas, né? Pelas pragas que são descritas nessas profecias e no livro de Apocalipse. Então, essa expressão princípio das dores está se referindo a um período específico. Está se referindo a um período específico. Mas muitas pessoas, quando ouvem falar de guerras, rumores de guerras, né? Quando elas ouvem falar de nação se levantando contra nação, reino se levantando contra reino, quando elas ouvem falar de pestilências, como na nossa época o coronavírus, terremotos, né? Então as pessoas se assustam, mas as pessoas esquecem de ler um detalhe: em diversos lugares. E quando você vai ler o livro de Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 6, que começa com deixa eu só confirmar aqui, Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. E havendo o cordeiro aberto um dos seus selos, olhei e ouvi um dos 4 animais dizendo como uma voz de trovão: vem e vem. O Senhor Jesus Cristo pega o livro selado por dentro e por fora, e ele é o único digno de abrir o livro, e ele vai abrir os selos, né? E esse livro contém as revelações que vai ser mostrada a João ali, que é as coisas que acontecerão, e nesse caso aqui acontecerão depois do arrebatamento da igreja. Apocalipse deve ser entendido dessa perspectiva. Apocalipse capítulo 1, o Senhor Jesus Cristo glorificado e o seu relacionamento com as igrejas.
Capítulo 2 e 3, o período da igreja na terra, né? As 7 mensagens às 7 igrejas que retratam, que prefiguram o período da igreja, desde Atos dos Apóstolos até o arrebatamento. Nós estamos no período, eu creio, aí eu tenho que dizer que eu creio, nós estamos no período de Laodiceia. Apocalipse capítulo 4, João é levado ao céu para ver as coisas que depois dessas vão de acontecer. O que quer dizer isso? O que são essas coisas depois dessas? As coisas que vão acontecer depois do período da igreja. O texto é claro, né? Vou te mostrar as coisas que depois dessas. E João vai ver essas coisas no céu. João era um dos apóstolos. João foi um dos primeiros no período da graça a crer no Senhor Jesus Cristo. Foi um dos apóstolos. João, de uma certa forma, ele representava a igreja. Então ele é levado para o céu. E ele é uma figura da igreja sendo levado para o céu, para ver as coisas que depois dessas vão de acontecer. Ou seja, as coisas que vão acontecer na terra depois do arrebatamento da igreja, que é, no caso, o período da tribulação. Capítulo 4 e 5, capítulo 4, ele tem a visão da glória do trono da glória de Deus. Capítulo 5, ele tem a visão do livro selado por dentro e por fora, e que ninguém podia abri-lo, né? Só o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o leão da tribo de Judá e ele é o Cordeiro de Deus. Então, no capítulo 6, ele vai relatar as coisas que vão acontecer depois dessas, as coisas que vão acontecer depois do período da igreja. Então é depois, não é antes. É claro como água, ao ler, ao estudar o livro de Apocalipse, é claro como água. Então, vem e vê. Então João vai ver. Eis que, versículo 2, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Mas o anticristo. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem e vê, e saiu outro cavalo vermelho, que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada, no caso, as guerras, né? O outro cavaleiro é o cavaleiro da guerra. Então, fala disso, né? Vai aparecer o anticristo trazendo uma falsa paz, mas pouco depois essa paz será tirada e haverá guerras. Então é várias nações ao mesmo tempo se guerreando. Algumas guerreando diretamente umas contra as outras e outras tendo rumores de guerra. Na época da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas pensaram que o princípio das dores tinha chegado. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Na época da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas acharam que era o princípio das dores. Acabou a Primeira Guerra Mundial. Veio a Segunda Guerra. Chegou a Segunda Mundial, também pensaram dessa forma. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Aí teve o período da chamada Guerra Fria. Veio a Guerra da Coreia. Terminou a Guerra da Coreia. Então, sempre tem quando aparece algum conflito, né? As pessoas pensam que é o princípio das dores, mas não é. A igreja continua ainda na Terra e pode vir a ter terceira, quarta, quinta, sexta guerra mundial. Se a igreja estiver aqui, mesmo que aconteçam conflitos e morra muita gente nesses conflitos, ainda não é. Porque a igreja, para acontecer o período da tribulação, a igreja tem que ser levada. Cristo tem que cumprir sua promessa com a igreja. Quando você observa lá em Mateus, você ouve falar a expressão em vários lugares. Parece que é conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Guerras acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Nação se levantando contra nação ao mesmo tempo. Não só superpotências, mas também pequenas potências. Isso ainda não aconteceu. Né? E depois ele fala de terremotos em vários lugares. Por exemplo, acontece um terremoto no Japão, passa-se vários anos, acontece outro nos Estados Unidos, passa-se outros anos, mas ali o texto não está dizendo de terremotos assim, mas em vários lugares, ao mesmo tempo. O período da tribulação é uma série de juízos que acontecerá com todo o planeta Terra, não só com lugares isolados. E quando isso acontecer, as pessoas que estiverem aqui
né, elas não devem assustar. Que deve, e é só o princípio. Você vai observando, né, o terceiro selo, e eu vi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, eis um cavalo preto, que sobre ele estava assentado e tinha uma balança em sua mão, que é no caso a fome, né? Crises de alimentos, financeiras, e enfim, em várias questões, né? E depois, no caso, o cavalo amarelo, que fala das pestes, né? Das pragas que virão, das enfermidades que virão nesse período. Então, no caso, se você fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 6 e Mateus capítulo 24, você vai entender, né? O princípio das dores são, no caso, a abertura desses 4 selos. É o início desse período. Só um momentinho, o negócio. É o início desse período que acontecerá com a terra, onde Deus irá julgar a terra, irá julgar o mundo, devido à sua impiedade com relação ao Senhor Jesus Cristo, né? E por terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Israel por ter rejeitado o seu Messias, as nações por terem rejeitado o Evangelho da Graça, que tem sido pregado, né, nesses quase 2000 anos. Então nós não estamos vivendo o princípio das dores, ainda não é o princípio das dores. Voltando lá a Mateus, capítulo 24, Mateus capítulo 24, no versículo 3, né? E assentando-se no monte das oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, essa pergunta ela é dividida em 3 partes. Quando acontecerão estas coisas, né? Quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda? No caso, a vinda de Cristo aqui, a segunda vinda em grande poder e glória, não é o arrebatamento da igreja. Isso aqui tem que deixar bem claro, né? O arrebatamento da igreja é a vinda de Cristo para a igreja. Quando fala na segunda vinda de Cristo, é a vinda de Cristo em grande poder e glória para julgar os seus inimigos e reinar sobre o mundo por 1000 anos, o futuro reino milenar de Cristo, né? E esse período da tribulação deve acontecer, tem que acontecer antes da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, em grande poder e glória. Só que para esse período acontecer, a igreja tem que ser arrebatada antes, porque como já vimos, nós respondemos essa pergunta no último estudo, é promessa do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, ele vai tirá-la antes da tribulação. Isso é promessa do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, a palavra de Deus é clara em dizer isso, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler esse texto mais uma vez, nós já lemos ele no último vídeo, mas vamos ler novamente para ficar bem fixado isso nas nossas mentes, nos nossos corações, né? Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, ou da tentação, ou da tribulação. Te guardarei da hora. Não é te guardarei na hora, mas é da hora, ou seja, fora da hora. E a hora ali é um momento. No momento em que a ira de Deus será derramada sobre as nações, a igreja estará guardada no céu. A igreja estará guardada no céu, né? E qual é o objetivo da tribulação? Provar, tentar os que habitam sobre a terra. Tem que respondemos já essa pergunta, né? Não estamos ainda vivendo no princípio das dores. A igreja não entrará na tribulação. A igreja não verá o princípio das dores. Mas Josué, mas então por que esses sinais estão escritos? Se você observar, quem que se aproxima do Senhor Jesus Cristo ali, né? Uma pergunta levou a outra. Se aproximam os discípulos. Quem eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo? Judeus.
E os discípulos ali representam quem? O remanescente de Israel. Aqueles que se converterão ao Senhor Jesus Cristo depois da tribulação. Então, as pessoas que devem estar observando esses sinais são os judeus. Ah, não, então quer dizer que o cristão não deve observar sinais? Ah, então quer dizer que o cristão ele não deve viver uma vida de vigilância e de oração? É claro que ele deve viver uma vida de vigilância e oração, mas sempre a Bíblia, quando fala para o cristão vigiar e orar, é para ele não entrar em pecado, é para ele não cometer pecados, é para ele não ser um motivo de tropeço, de escândalo para os incrédulos. Não é para ele ficar olhando para os sinais do tempo e ficar alarmado e ficar com medo, porque ele foi salvo por Cristo, ele pertence à igreja de Cristo e Cristo virá buscar a igreja. O cristão ele deve aguardar Cristo, vindo dos céus, para levá-lo para a glória. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação conforme o seu corpo glorioso. Está lá em Filipenses capítulo 3. Uma vez que nós estamos aguardando o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida de vigilância e oração é para nós não sermos, para nós não cairmos em pecado, para nós não sermos pedra de tropeço na vida dos judeus, que necessitam ser salvos por Cristo, e dos gentios, das pessoas que fazem parte do mundo, né? Das nações, também para elas não, por causa do nosso mau testemunho, da nossa falta de comprometimento, virem a rejeitar o evangelho da graça. Ser um crente como Josué, eu prefiro viver do jeito que eu estou. Hoje eu li uma mensagem que me deu tristeza no coração, uma pessoa colocando na internet, onde estão os crentes? Aí ela colocando as palavras terríveis que muitos crentes têm falado nesse momento, no lugar do crente estar vivendo uma vida de oração, colocando a nação e as autoridades diante de Deus em oração, nesse momento difícil que está sendo para todo mundo. Não, estão xingando, usando palavrões, manifestando ódio contra os governantes, contra pessoas que não concordam com a sua ideologia política. No lugar de estar orando, para que Deus dê sabedoria, para que Deus conduza as coisas, para que Deus, em sua graça, se assim for da sua vontade, se assim for do seu querer, traga um livramento, uma cura para essa enfermidade, para nós voltarmos a ter nossas vidas normais, a reunir como igreja, a adorar, a lembrar do Senhor Jesus Cristo e assim por diante. Muitos crentes não têm vigiado, não têm orado, porque têm envolvido-se com política e com politicagem e ofendido as pessoas, dando mau testemunho no lugar de estar usando esse precioso veículo para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Aliás, tem uns que estão aterrorizando as pessoas, dizendo terem sido reveladas e falando de coisas, colocando terror, fazendo terrorismo psicológico no coração das pessoas. Isso sem falar daqueles que estão usando a epidemia para enriquecerem-se, vendendo toalhas ungidas, óleos ungidos, máscaras ungidas para as pessoas. Um bando de... Não tem outra palavra para mim usar, mas de pessoas de mau caráter. Isso é uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa dessa nunca serviu o Senhor. Fala que é cristão. Se diz líder de uma religião, de uma denominação religiosa, mas ele é um mau caráter, porque está usando de um problema para se enriquecer, tirar dinheiro das pessoas, o pouco dinheiro que as pessoas têm. Então toma cuidado com essas pessoas. Vai para a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus. Eu vou deixar isso bem claro com toda a autoridade na palavra de Deus. Há outras perguntas que eu preciso responder. Mas nós não estamos vivendo o princípio das dores. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus Cristo, estou me referindo ao grupo dos salvos, aqueles que têm arrependido de seus pecados e crido no Senhor Jesus Cristo no tempo presente. A igreja do Senhor Jesus Cristo ainda está aqui na terra. E qual é a função da igreja? Interceder diante de Deus pelas pessoas que ainda não são salvas, que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo, que ainda não têm o perdão dos seus pecados. Então, respondida essa pergunta, a igreja não passará, nós não estamos vivendo o princípio das dores,
é porque nós estamos ainda aqui, isso não é o princípio das dores. Existe profetas nos dias de hoje? É uma pergunta que me foi feita há algum tempo. Recentemente também ela me foi feita no serviço. Surgiu uma profecia na internet aí, desses terroristas psicológicos, né? Pseudos profetas, falando que em maio, acho que dia 8 de maio, não sei, o mundo ia ter 3 dias, né, de escuridão total, né, no mundo inteiro. Veio 8, veio 9, veio 10 de maio e não aconteceu, a não ser à noite, né? Infelizmente não, né? Pela graça e misericórdia de Deus, porque a noite é necessária para a nossa vida, para o nosso descanso, né? O mundo ficou, né? 12 horas ele ficou na escuridão, né? Porque é o tempo em que a Terra circula em torno de si mesma, então ela fica atrás, parte tem o Ocidente e o Oriente, né? O Ocidente fica atrás do Sol, então no Ocidente é noite. Aí passa-se 12 horas, ele volta a ficar na frente do Sol novamente. Aí passa-se mais 12 horas, né? Nós conhecemos isso como dia e noite. Então, né, tirando isso, né, a escuridão da noite, mas segundo as profecias que disseram, era 3 dias de 24 horas de escuridão total. Não aconteceu. E cadê esses falsos profetas? Sumiram. Muita gente ficou aterrorizada, muitas pessoas me perguntavam isso. Respondendo essa pergunta de uma maneira clara na palavra de Deus, primeiramente a gente tem que entender o que é um profeta, né? No sentido que esse pessoal fala de profetas, não existe, nem no tempo do Velho Testamento existia. Os que chamam de profetas hoje, na realidade a Bíblia proíbe isso, que é adivinhos, pessoas que fazem adivinhações. A adivinhação, mesmo usando o nome de Deus, ela é pecado. A palavra de Deus proíbe isso, né? Principalmente no Velho Testamento. Pessoas que fazem adivinhações, né? E que isso vai acontecer na sua vida, que isso aquilo vai acontecer na sua vida, né? E assim por diante, né? Você vai passar por um momento difícil, mas depois você vai se recuperar. Isso é a mesma coisa que as cartomantes fazem, isso é a mesma coisa que os necromantes fazem, isso é a mesma coisa que aquelas pessoas quiromancia, né, que leem a mão, fazem. É a mesma coisa. Só se muda o aspecto, né? A pessoa só usa o nome de Deus e fala, né, que está sendo um profeta de Deus para trazer uma profecia. Isso é adivinhação, isso não é profecia. A palavra profeta, e se você estudar o Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, os profetas no Velho Testamento não eram pessoas que somente falavam de coisas que iam acontecer no futuro. Eles traziam mensagens atuais para os seus dias. Basta você ler o livro do profeta Isaías, por exemplo. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Deixa eu ver aqui uma outra versão aqui. Parece que essa versão aqui não tem o Velho Testamento. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 1 e 2. Presta atenção nisso aqui. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, isso aqui está falando do profeta Isaías e das experiências espirituais que ele teve com Deus no período desses reis, que são mencionados aqui: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, 4 reinos. Isaías viveu no período desses quatro reinos. Na realidade, isso aí a tradição diz, né, de 5 reinos, que no caso ele viveu também no período do rei Manassés, no início do período do rei Manassés, que era filho de Ezequias e que, segundo a tradição judaica, mandou matar o profeta Isaías. Segundo a tradição judaica, isso não está na Bíblia, não está nas Escrituras Sagradas,
Mas segundo a tradição judaica, o profeta Isaías morreu cerrado pelo meio, em ordem do rei Manassés, filho de Ezequias. No início do reino de Manassés, Manassés mandou matar Isaías. O texto bíblico dá a entender isso, que o texto bíblico fala que Manassés derramou muito sangue inocente. E um desses sangues inocentes que Manassés derramou foi dos profetas, provavelmente o profeta Isaías. Mas a gente vai dizer isso porque a gente não tem na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, uma afirmação clara sobre isso, a não ser em Hebreus capítulo 11, que fala que servos de Deus do passado morreram cerrados pelo meio. Mas observa isso aqui. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Aí o que o Senhor vai falar? Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3, para ficar melhor para entender. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isso aqui era uma profecia futurista? Isso aqui Isaías estava falando de coisas que iriam acontecer no futuro? Não. Ele está falando com pessoas no presente, e de coisas que essas pessoas estavam praticando no presente. O que era? E estava dizendo, ouvi, ó céus, prestai ouvidos tu, ó terra. Por quê? Porque o povo não estava prestando atenção. O povo de Israel não estava prestando atenção. Então, ele está chamando a terra, os céus e a terra como testemunha. Ele está chamando os céus e a terra como testemunha. E ele vai dizer, né? Deus vai dizer para o povo de Israel através do profeta: criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram, pecaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não me entende. Então, qual que era o objetivo, qual que era o serviço do profeta? Falar do futuro? Profetizar, quando chegar perto das pessoas, dizer, eu profetizo uma bênção na sua vida? Tem muitas pessoas que se dizem profetas hoje que ficam falando isso. E é interessante que elas falam eu, né? E sempre os profetas do Velho Testamento diziam, assim diz o Senhor. Era o Senhor que falava, não eram os profetas. Não era eles que profetizavam bênçãos. Não. Eles falavam, assim diz o Senhor. E a mensagem aqui é uma mensagem presente. Ele está denunciando o pecado da nação. O fato da nação ter esquecido do Senhor, depois do Senhor ter-os exaltado, ter-os abençoado, ter-os colocado na terra prometida. E agora ele vai descrever os juízos que viriam sobre a nação. Os juízos futuros, aí que ele vai falar do futuro, os juízos futuros que viriam sobre a nação. Mas ele sempre vai exaltar a necessidade de arrependimento, de abandono do pecado, para que esses juízos não venham. Então, um profeta, ele é um porta-voz do Senhor. É alguém que fala em nome do Senhor. É alguém que tem a responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor para o seu povo, chamando-os ao arrependimento, chamando-os a abandonar as suas práticas pecaminosas, a abandonar os seus erros, exortando-os que se acaso eles não se arrependessem, Deus os julgaria. Mas mesmo assim, o texto vai falar isso, mas mesmo julgando eles, tratando com eles, Deus também os restauraria. Então, um profeta é alguém que fala em nome do Senhor. Era um porta-voz, alguém que falava, que trazia a mensagem de Deus para o povo. E tinha profecias futuras? Tinha, mas eu creio que mais de 60%, mais de 70% da mensagem dos profetas era atual, era para os seus dias, onde denunciava o pecado do povo, da nação, no caso ali a nação de Israel, da sua rejeição, da sua rebelião contra Deus e da necessidade que agora Deus tinha de julgá-los, de tratar com eles, de discipliná-los, de castigá-los. Eu pergunto a você, as pessoas que se dizem profetas hoje em dia, elas fazem isso? Não. Elas não fazem. Elas se dizem profetas porque elas supostamente teve visões, teve sonhos, teve revelações. E essas revelações, essas visões, esses sonhos são adivinhações.
São adivinhações. Muitas das vezes adivinhações que levam as pessoas a terem terror, a terem medo. Eu tive uma experiência na minha vida, uma experiência pessoal que eu estou contando aqui. Uma vez, um jovem recém-casado estava com seu filhinho novinho, o filho não tinha 1 ano ainda, e essa pessoa estava com medo muito grande. Aí, por que ela estava com medo? Porque alguém de uma determinada religião tinha falado com ela que se ela não fosse para a religião deles, para aquela igreja, para aquele grupo religioso, Deus iria tirar a filha dela, o filho dela, o filhinho que não tinha 1 ano ainda dela. E ela ficou terrível, ela ficou aterrorizada, ela estava entrando em depressão por causa disso, com medo do menino dela morrer qualquer hora, da criança dela morrer qualquer hora. Aí o marido dela veio me perguntar e eu fui e falei para ela, olha, Deus não age dessa forma. E ainda mais, Deus não vai fazer isso. Não é dessa forma que Deus trabalha. E Deus não quer que você venha ser membro da igreja dela, venha fazer parte do grupo religioso dela. O que Deus quer é que você creia no Senhor Jesus Cristo e seja salvo. Você venha fazer parte da igreja dele, do grupo de salvos, remidos e lavados pelo sangue dele. Não é a igreja dela, o grupo religioso, né, dela lá, dessa pessoa. Ela virou para mim, então você acha que ela está errada? Eu falei assim, eu acho não, eu tenho certeza. E hoje em Deus não existe profetas nesse sentido hoje. Resultado da história, vou encurtar a história, tem outras coisas que aconteceu, mas resultado da história. Graças a Deus a criança está grande, já deve estar aproximadamente com 10 anos, ela teve uma outra criança, um outro filho, graças a Deus. Infelizmente o marido dela veio a falecer, o marido dessa jovem veio a falecer, devido a uma enfermidade que ele veio adquirir, mas está ela com seus dois filhinhos, graças a Deus. Então isso não é profecia. Isso é terror, é meio de aterrorizar as pessoas, para as pessoas ir para o grupo religioso e aumentar a receita desses grupos religiosos, entupir os seus líderes religiosos de dinheiro. Então, tome cuidado com isso. No sentido bíblico da palavra, o pregador e o ensinador da palavra de Deus hoje, ele faz a função de profeta, porque baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ele traz mensagens que exortam o povo, né, em relação ao pecado, a necessidade das pessoas reconhecerem o seu pecado, de arrependerem. Aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, de vir a crer e serem salvos, terem os seus pecados perdoados. Aqueles que já são salvos, né, mas vivem suas vidas em desobediência à palavra de Deus, a acertarem suas vidas para que Deus não as discipline, né? E pregamos as profecias, ensinamos as profecias que estão nas Escrituras Sagradas. E são profecias que vão se cumprir, né? Que se cumpriram e vão se cumprir. Então tem profecias na Bíblia que já se cumpriram. Tem profecias na Bíblia que estão se cumprindo. E tem profecias na Bíblia Sagrada que irão se cumprir. Alguém fala assim, mas em relação à igreja, as 7 cartas às 7 igrejas ali são profecias. E elas estão se cumprindo. Nós estamos no período da Laodiceia, período de apostasia, período onde a maioria dos crentes, daqueles que se dizem crentes, não vivem vidas realmente consagradas e dedicadas ao Senhor, vivem uma vida morna. Não tem utilidade para o Senhor. E o Senhor tem disciplinado a sua igreja por causa disso. Nós falamos isso no último estudo que dizemos, né? Que falamos sobre a igreja de Laodiceia. Então é isso, tem profecias que elas estão se cumprindo, e tem profecias que vai se cumprir só depois do arrebatamento da igreja. Então, agora, você quer um texto bem claro sobre isso? Vamos lá em Apocalipse novamente, capítulo 22, versículo 16, versículo 18 e 19. Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, presta atenção nisso, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer coisas das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. O livro de Apocalipse, Apocalipse significa revelações, ele conclui a revelação de Deus para o homem. Tudo que é necessário, tudo que precisa, que o ser humano precisa ouvir a respeito de Deus e a sua vontade para com o ser humano, está registrado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, como que Deus fala com o ser humano hoje? Deus fala através da Bíblia, através da sua palavra. Mas e aqueles que não sabem ler? Então isso é a responsabilidade daqueles que leem, daqueles que estudam. Devem falar aquilo que está escrito, como está escrito, visando principalmente a ajudar essas pessoas que não têm condições. Mas só que elas também podem aprender a ler, tá? Uma pessoa pode aprender a ler. Eu já ouvi de pessoas que aprenderam a ler em idade velha. Idade velha. Eu não vou falar isso não, né? Senão vai ficar parecendo que eu estou querendo me exibir, não vou dizer isso não. Mas eu já ouvi falar de pessoas que aprenderam a ler em idade bem, né, 50, 60, 70, 80 anos. Eu já ouvi falar de pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Pessoas analfabetas, não sabiam ler, tiveram contato com o Evangelho, creram no Senhor Jesus Cristo, compraram a Bíblia, e as pessoas da sua família, mas você nem lê, sabe? Mas eu vou aprender. Eu vou ler a Bíblia e vou pregar. E aprenderam, e se tornaram pregadores, e grandes pregadores. E as pessoas perguntavam para eles, qual curso de teologia que você fez? Não, nunca fiz curso de teologia. Na realidade, eu não tenho nem a primeira série direito. As pessoas ficavam assustadas. Como é que pode? É um milagre. Mas já havia acontecer isso. Devemos pregar e ensinar aquilo que está escrito, como está escrito. A gente não pode acrescentar nada, ou seja, não tem nada na Bíblia que está faltando. Ela é perfeita, completa, né? Completa. O que Deus precisa falar conosco, Ele vai falar pela Bíblia, pela sua palavra. E se alguém faz isso, se alguém acrescenta, as pragas que estão escritas nesse livro virá sobre a pessoa. Olha a responsabilidade que os pregadores e ensinadores, que hoje exercem a função dos profetas do tempo do Velho Testamento, têm. Eu tenho essa responsabilidade. Se alguém tirar quaisquer palavras, se alguém não tem nada na Bíblia que é supérfluo, que está ali à toa, todos os textos, está tudo ali, tem ensinos, tem instruções, precisa ser valorizado, precisa ser estudado, precisa ser meditado, precisa ser compreendido. Cada coisa no seu devido lugar, como temos estudado, né? Manejando bem a palavra da verdade, mas tem que ser valorizado. A Bíblia está completa. O que Deus tem para falar comigo e com você vai falar pela Bíblia. Então, no sentido bíblico de como era um profeta no Velho Testamento, não. E nem no Novo Testamento, né? Os profetas do Novo Testamento. Não existe profetas nos dias de hoje. E Deus vai vir, vai revelar-se para eles, vai falar através de sonhos, vai falar através de visões. O que eu e você precisamos está nas páginas das Escrituras Sagradas. É só nós orarmos, lê-la, meditá-la e aprender com ela, ou pedir a alguém para ler, meditar e ensiná-la para mim e para você. E Deus vai falar conosco através dela. A terceira pergunta. Nossa, já são 12h50, né? Não sei se vai dar para respondermos a quarta pergunta. Vou tentar responder a terceira pergunta. O cristão pode ser possuído por demônios?
né, o crente pode ser possuído por demônios? Nós vivemos numa época complicada, né? Difícil, onde você olha para inúmeras denominações religiosas, principalmente as pentecostais e as neopentecostais, e lá aparecem inúmeras pessoas que professam crentes e que são nos seus ajuntamentos. Só que eu acho estranho, né? Que esses demônios são muito frequentadores de reuniões, né? São muito frequentadores dos seus cultos. Porque essas pessoas só ficam possuídas por demônio lá no culto, lá no que chamam de culto. Estranho, né? Já me fiz essa pergunta, já perguntei isso para alguns líderes religiosos dessas denominações. Eles brigaram comigo, tá? Ficaram muito bravos comigo, quase me bateram. Eu perguntei. O cara veio me confrontar, né? Aí eu virei para ele e falei assim, então tá, só me explica uma coisa. Por que esses demônios só manifestam lá, no culto de vocês? Por que eles não manifestam fora? Por que eles não manifestam na casa das pessoas? Por que eles não manifestam, por exemplo, na onde essas pessoas trabalham? Por que eles não manifestam, por exemplo, quando essas pessoas estão andando no meio da rua? Por que eles só manifestam lá? Eles estão mais frequentes lá do que cá fora? Eles agem mais lá dentro do que cá fora? A pessoa não soube me responder, ficou muito brava comigo. E aí as pessoas olham isso, né? Olham esses movimentos, olham essas questões, e aí surgia a pergunta, né? O cristão, o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, ele pode ser possuído por um espírito maligno? Eu vou responder isso para você lendo primeiro Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem vós também estáis, né? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Então presta bem atenção nisso. Ele está falando de Cristo e das riquezas, das bênçãos celestiais que nós temos em Cristo, né? Então ele está falando de Cristo. Em Cristo é em quem também vós estáis. Então, no dia que você arrependeu de seus pecados e que você creu no Senhor Jesus Cristo, a partir desse dia você está em Cristo. Presta bem atenção nisso aqui. Você está em Cristo. Por quê? Porque você ouviu a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, o evangelho da graça de Deus que revelou a você, que trouxe a você a salvação de Deus através da pessoa e obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então você arrependeu de seus pecados, você creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Nesse momento, você se tornou uma pessoa salva por Cristo. Certo? Nesse momento, você se tornou uma pessoa salva por Cristo. Certo? Tendo também nele crido, né, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, no momento em que você creu, você foi selado, né? Foi colocado um selo sobre você. O que é esse selo? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em você. O Espírito Santo da promessa, por que ele é chamado da promessa? Porque o Espírito Santo ele é prometido, né? No Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16. Certo? Está dando para entender? Está dando para acompanhar o nosso raciocínio? Tá. O qual é o penhor, a garantia da nossa herança. É o penhor, é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo habitando em nós,
Ele é o penhor da nossa herança, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. O que é essa redenção da possessão de Deus? É o arrebatamento da igreja. Observa, por exemplo, capítulo 4, versículo 30. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós estamos selados com Ele, então Ele habita em nós, então dependendo da nossa atitude, dependendo daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, o Espírito Santo vai entristecer conosco. Certo? Então nós devemos fazer isso. E nós estamos selados nele, no Espírito Santo, para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele nunca irá nos abandonar. Ele nunca irá nos deixar. Ele estará conosco para sempre. Está entendendo? Ele veio habitar em nós, ele habita em nós e em momento nenhum ele vai nos deixar. Certo? Compreendeu isso? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Aquele que guarda, capítulo 3, versículo 24. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Então João está falando que nós guardamos os mandamentos, que nós que guardamos o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Esse mandamento é amar uns aos outros, ele está nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, que ele está em nós pelo Espírito, que no caso é o Espírito Santo, que ele nos tem dado. Então, ou seja, pelo Espírito Santo que ele nos tem dado. Mas tem um outro texto, agora me fugiu, mas está na carta aqui do João, na primeira carta do apóstolo João. Deixa eu ver aqui. Agora me fugiu da mente, mas sei que está em 1 João, Se você estiver nos ouvindo e estiver até podendo nos ajudar aí, que esse assunto veio de improviso agora, esse versículo. Na realidade eu queria falar só lá sobre o selo, o fato de nós termos o Espírito Santo habitando em nós, sermos selados e o Espírito Santo está habitando, mas aí me veio esse texto na mente, que fala, que o maligno não nos toca. Não é que nós não seremos tentados, não é que nós não seremos oprimidos, não é que nós não sofreremos na nossa carne consequências da presença do pecado no mundo e na nossa carne. Ainda nós temos o pecado presente em nossa carne. É diferente isso, é bem diferente, Mas o maligno não nos toca. O texto é claro em dizer isso, o maligno não nos toca. Então, o que quer dizer isso? Para um verdadeiro cristão, para uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, ser possuída por um espírito maligno, só seria possível se em algum momento o Espírito Santo deixasse essa pessoa. Isso não acontece. Ou se
o inimigo fosse mais poderoso do que o próprio Espírito Santo, o que também é impossível. Infelizmente, algumas religiões colocam o diabo, o inimigo de nossas almas e suas hostes infernais, em pé de igualdade com Deus. Isso é heresia, tá? Isso é chamado de dualismo. E não estão em pé de igualdade. Existe uma guerra entre as forças infernais, as forças demoníacas e Deus? Existe. Mas a questão ali, o que está sendo medido ali, não é força, não é quem tem mais poder. Isso é claro. Quando você lê o Velho Testamento, né, e quando você, por exemplo, no livro de Jó, Satanás, para ir tocar Jó, ele tem que pedir permissão. Por que ele tem que pedir permissão? Porque ele não podia. Ele não podia. Então, o maligno não lhe toca. O texto é claro em dizer isso. O texto é muito claro em dizer isso. Então, o Espírito Santo é Deus. E ele habita no coração, na vida do cristão. E ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele tem todo o poder. Então não tem como um cristão ser possuído pelo inimigo de nossas almas. Só que tem muitas pessoas que confundem alguns termos das Escrituras Sagradas. Tem inspiração, né? Uma vez conversando isso com um jovem, ele citou para mim Mateus 16, quando o Senhor Jesus Cristo disse para o apóstolo Pedro, né? Quando o apóstolo Pedro estava dizendo ao Senhor Jesus que era para ele ter compaixão de si mesmo, né? Que as coisas que ele havia dito, né? Que ele seria entregue, que ele iria morrer, que ao terceiro dia iria ressuscitar, não iria acontecer com ele, né? Que, de modo algum, para ele ter compaixão de si mesmo. Então Cristo fala: arreda Satanás, porque não cogita nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Claro que o Senhor Jesus Cristo está arrependendo Satanás, que estava influenciando os pensamentos do coração e da mente de Pedro. Aí tem gente que fala ali naquele momento Pedro foi possuído. Não, Pedro não foi possuído. Ele foi inspirado. Inspiração. O crente nesse mundo, ele está na carne. E a carne dele pode ser inspirada pelo inimigo. Por isso que o inimigo nos tenta. Porque ele sabe que ele pode soprar ideias e desejos na nossa mente e no nosso coração. Inspiração é uma coisa, possessão é outra completamente diferente. Só que as pessoas confundem as coisas. A opressão é a palavra oprimir, né? É colocar pressão, pressionar algo. É algo que vem de fora. E Satanás ele usa o mundo, ele usa as coisas dessa vida para oprimir o crente. Para atrapalhar o testemunho do crente, para prejudicar a vida espiritual do crente, para travar, porque ele sabe que se o crente viver uma vida consagrada, dedicada, de oração, de testemunho, ele vai ser um forte instrumento nas mãos de Deus para a salvação de outros, e ele não quer que outros sejam salvos. É como se ele falasse: não, com você não tem jeito mais, você foi salvo, você pertence a Deus, mas eu posso atrapalhar a sua vida. Eu posso atrapalhar o seu ministério. Eu posso atrapalhar o seu testemunho. Eu posso impedir que Deus te use para a salvação de outros. E Ele vai fazer de tudo para impedir-nos. Então Ele vai nos oprimir. É diferente. Perseguir é diferente. Possessão é domínio. Domínio completo. E é impossível. Para Ele fazer isso, Ele teria que ser muito mais poderoso que o Espírito Santo. Ele não é muito mais poderoso que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo habita no crente. Mas e essas pessoas? Bom, tem uma frase do Augusto Nicodemos que eu acho ela brilhante. Só que eu já vi falar disso muitas vezes antes dele, né? Pelo menos eu assisti os vídeos dele, só que como eu não sou reverendo, então ninguém presta atenção. Mas Augusto Nicodemos fala algo realmente e que realmente é a verdade.
Quando Judas foi trair o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia deixa bem claro, né? Que a palavra de Deus deixa bem claro que o diabo entrou nele e ele foi trair o Senhor Jesus Cristo. Quando ele tomou o pão molhado, né? O Senhor Jesus Cristo fala isso, né? Quem ele desse o pão molhado, um pedaço de pão molhado seria aquele que iria trair. Então Judas pega o pão molhado e a Bíblia fala, naquele momento, Judas entrou nele e ele foi o trair. Ele foi vender o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Judas não cai no chão. Judas não fica se estribuchando no chão. Judas não fica se convulsando, tendo convulsões no chão. Judas não fica falando grosso, fino, fica todo retorcido no chão. Judas não fica girando a cabeça como aquela menina, né, daquele filme O Exorcista. Não. Ele vai trair o Senhor Jesus Cristo. Ele vai vender o Senhor Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Um detalhe. 1 Timóteo, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3. Não, é 1 Timóteo mesmo. Isso. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O Espírito Santo expressamente diz, o Espírito Santo naquele tempo estava vendo revelações enquanto os apóstolos escreviam as Escrituras Sagradas, até que ela chegou na sua conclusão ali em Apocalipse. O Espírito Santo expressamente diz claramente, revela claramente, estava deixando claro para eles, para os apóstolos. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Alguns abandonarão a fé. Alguns jogarão a fé para trás, para as costas. A fé aqui é o conjunto de doutrinas registrados na Palavra de Deus para ser crido e obedecido pelo povo de Deus, por aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Mas muitos têm a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que traz esse conjunto de doutrinas que é chamado de sã doutrina pela Palavra de Deus, nas suas mãos, mas no lugar de estudá-la, fica ouvindo pregadores. Fica ouvindo líderes religiosos. É isso que o texto está dizendo. Vão apostatar, vão abandonar a fé, vão abandonar as Escrituras Sagradas, vão abandonar a Palavra de Deus, dando ouvidos a espíritos, observe bem, espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, qual é a origem desses ensinos, dessas heresias? Espíritos enganadores. Não é espíritos que jogam as pessoas para o chão, que faz as pessoas ficar contorcendo no chão, que faz as pessoas ficar babando. Não, é espíritos enganadores. Vão enganar as pessoas. E doutrinas de demônios, e vão trazer doutrinas demoníacas, né? Que é rebeldia, é rebelião contra Deus. Agora, qual que é a instrumentalidade desses espíritos enganadores, desses demônios? Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Homens mentirosos, hipócritas, fingidos, falsos, aparentam uma coisa que não são, né? São fingidos. Falam que creram no Senhor Jesus Cristo. Falam que nasceram de novo. Falam que se converteram, mas é da boca para fora. Nunca aconteceu isso. Porque se tivesse acontecido, se eles tivessem nascido de novo, eles não teriam coragem de pedir R$500, de pedir R$1.000 por causa de uma máscara ungida. Acho, não preciso nem falar o nome de quem tem feito isso, né? Mas é porque são mentirosos. Eles não falariam que para você ter uma bênção de prosperidade na sua família, você tem que ligar para o número de telefone da igreja dele e pegar o número da conta dele e mandar para a conta dele um valor de R$900. Muitas das vezes você sendo uma pessoa que, se ganhar, é R$1.000 e poucos por mês. Tá? Uma pessoa que é salva por Cristo, que nasceu de novo, que arrependeu de seus pecados, não vai extorquir as pessoas desse jeito. Porque isso é extorsão. Isso é roubo. Então isso são hipócritas, são fingidos. Muitos
Muitas pessoas que frequentam esses grupos religiosos nesses dias que nós temos vivido, não têm podido trabalhar, não têm podido arcar com as suas contas. E esses líderes religiosos, esses hipócritas, estão lá nas mansões deles, fechados, trancados lá. E você está aí. Se talvez você frequente esses grupos. Você está aí, talvez pensando em como você vai fazer para pagar o seu aluguel. Para pôr comida dentro de casa, porque você não está podendo ir trabalhar. Então são hipócritas, são mentirosos. A consciência deles são cauterizadas, está queimada a consciência deles. Depois Paulo vai falar aqui, mas é interessante isso, eles são... Quem usa esses homens? Espíritos enganadores. Quem usa esse homem? Demônios. Porque o que eles ensinam são doutrinas de demônios. Eu acho estranho isso. As pessoas veem, e é interessante isso, as pessoas veem demônio em tudo. Alguém já publicou isso na internet, né? Eu curti e compartilhei. As pessoas veem demônios em tudo, mas não veem nos ensinos, nas heresias que são ensinadas por suas denominações, por seus líderes religiosos. Que a única coisa que sabem fazer no lugar de pregar o Evangelho da graça por meio de Cristo e da sua obra redentora na cruz do Calvário, onde Ele derramou o seu sangue para perdoar o pecador, para salvar o pecador, para tirar esse pecador das trevas e transportá-lo para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. Ficam falando de coisas passageiras e transitórias dessa vida, né? Como você tem o direito de ser feliz, como você tem o direito de ter um casamento feliz. Se o seu casamento não é feliz, você pode divorciar e arrumar um outro casamento. Deus vai preparar uma outra pessoa para você. Isso é doutrina de demônio. Deus deixa bem claro na sua palavra que digno de honra entre todos seja o matrimônio, seja o casamento. Falam de você dar tudo que você tem para eles, é para eles. Né? Eles usam o nome do Senhor, mas não é para o Senhor, é para eles. Constrói templos luxuosos, tem mansões luxuosas, tem fazendas e mais fazendas de gado, helicópteros, aviões. Esses falsos profetas, esses falsos ensinadores, eles vivem uma vida de prosperidade. A maioria dos membros das suas denominações, infelizmente. Agora, o verdadeiro cristão, ele não pode ser possuído por espírito maligno, porque o Espírito Santo habita nele. O Espírito Santo está com ele, vai estar com ele até o dia da redenção, vai estar conosco para sempre. Então, não. O verdadeiro cristão, deixa bem claro, o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente nasceu de novo, não pode ser possuído por um espírito maligno. Por quê? Porque o Espírito Santo habita. Porque o Espírito Santo habita nele. Estouramos o nosso tempo, mais uma vez. Mas é normal. Estouramos o nosso tempo. Existe ainda uma outra pergunta, mas vou ter que deixar ela para a próxima oportunidade. Mas se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar. Manda pelos comentários da nossa live, né? A gente vai postar depois para fazer uma sala de vídeo. Pode mandar pelo nosso e-mail, né? zoeandrade@gmail.com ou jesuesilva@yahoo.com.br, ou se você quiser usar o nosso WhatsApp, né? Mas novamente eu indico, o objetivo é esse, tá? Não é outras coisas não. O objetivo é esse. Se a pessoa vir com gracinha, vir com provocações, com pegadinhas, né? O objetivo não é realmente aprender da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, eu vou excluir a pessoa. Vou bloquear e vou excluir a pessoa.
Então, se você deseja fazer a vontade de Deus, se você realmente deseja aprender com a palavra de Deus, fique à vontade. Deixei até o número, né, do meu WhatsApp lá na minha página do Facebook. Mas que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Vamos orar mais uma vez, né? Pai, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Te agradecemos por estes momentos que temos passado diante de Ti. Te agradecemos pela Tua palavra, que nos ensina, que nos fala, que nos orienta, que nos corrige, que nos alerta dos perigos. Te agradecemos, ó Pai, pelo Teu grande amor com que o Senhor tem nos amado, dando o Teu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, para tomar o nosso lugar e morrer por nós na cruz do Calvário. Te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que temos passado junto, aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um daqueles que vão nos ouvir, que possam aprender de Ti as Tuas verdades santas, que possam crescer, Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Se há alguém nos assistindo que ainda não seja salvo, que ainda não entendeu o Teu plano de salvação, que ainda não arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, que o Senhor possa levá-los a entender e a arrepender de seus pecados e a crerem no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. Assim nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e até a próxima live, se Deus permitir. Tchau, tchau.